Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é para você que gosta de tomar aquele cafezinho da tarde com as amigas, simples, mas cheio de charme e muita elegância. Então, bora conferir a inspiração de hoje? A ideia de hoje era trabalhar com essa bandeja espelhada com frisos dourados, mas como que eu tinha aqui em casa era muito pequena e não caberia tudo que tem na bandeja, eu pedi uma ajudinha lá para o ChatGPT e pedi para ele trocar a bandeja por uma que fosse mais acessível. E o resultado final foi essa bandejinha branca que eu consegui fazer aqui em casa. Eu desmontei uma mesinha que eu tinha aqui em casa e eu utilizei essas ripinhas aí que eram do miolo da mesa, e aí eu juntei elas uma do ladinho da outra, colei essa ripinha aí embaixo que vocês estão vendo, eu colei na tábua com cola extra e depois eu coloquei uns parafusos. Gente, essa é a minha primeira bandeja feita do zero. Quer dizer, do zero não, né? As ripinhas já estavam cortadas, mas eu juntei tudinho, colei e taquei uns parafusos aí onde eu tô mostrando. Eu fiquei tão feliz por ter conseguido fazer o vídeo fazendo. Eu não gravei, porque eu fiquei com medo de dar errado, então eu terminei não gravando. Mas o próximo, eu prometo que vou gravar tudinho, do início ao fim. Então, eu comecei os trabalhos aí. Ela já tinha uma pátina que eu tinha feito há muito tempo e já estava velha, né? Estava feia. Então, eu resolvi pintar de branco, porque a bandeja da nossa inspiração é branquinha. Então, peguei o pincel, tinta branca e comecei. Eu passei aí 3 demãos de tinta, porque como ela tinha um desenho por baixo e eu não lixei, não fiz nenhum trabalho, até porque depois eu vou reaproveitar essa bandeja para uma outra coisa, ela ia ser usada somente na inspiração, então eu não lixei, não fiz outros trabalhos, somente pintei. Eu já utilizei tanto essa mesinha, ela tem até em vídeos aqui antigos do canal. Eu aproveitei ela de todas as maneiras que eu pude. Então só tinha sobrado mesmo o tampo, e esse tampo estava na varanda, era uma mesinha que eu fiz que estava na varanda, então agora virou uma bandeja. E para continuar o nosso projeto, eu vou fazer também um vasinho que tem lá na nossa inspiração. Hoje eu vou fazer a bandeja, o vasinho de flores e a bombonière que tem lá, que eu também não tinha, mas eu dei um jeitinho e consegui fazer. Então eu estou misturando aí a tinta que eu tinha feito no vídeo passado, que era um marrom frio, misturei com um pouquinho de branco, porque eu queria um bege assim mais clarinho. O vasinho da inspiração, ele não ficou da mesma cor, porque assim, a inspiração não diz pra gente, quando a gente acha no Pinterest, qual foi a técnica utilizada até para a gente se aproximar mais. Então a gente vai no olhômetro mesmo e tenta criar a nossa técnica. E eu resolvi fazer essa daí. Eu queria que ele ficasse meio como se fosse um jato de areia. Então eu fiz essa misturinha, pintei, apliquei uma mão e uma demão e depois eu vou fazer uma pátina, como toda a pátina que eu faço aqui no canal, aquela da técnica Zara com a esponjinha, porque eu acho que se aproximou mais do que eu queria. Para fazer o efeito desse vasinho, eu apliquei a tinta base, que é essa aí que vocês estão vendo. Por cima, eu vim com a esponjinha com lado abrasivo com branco. Na sequência, eu vim com o betume e no final, eu voltei com a tinta base novamente. E ela deu uma textura parecia de areia. Gente, eu achei que ficou muito legal o resultado final. Eu vou continuar fazendo e vou mostrar para vocês como que ficou. Eu só não vou conseguir mostrar a aplicação da última tinta, que é a tinta base, que eu achei que estava gravando, mas não estava gravando. Mas a técnica é a mesma, pode confiar.
Enquanto tudo isso seca, a gente vai fazer a nossa bombonière. Eu já tinha esse vidro aqui em casa, que todos os meus vidros de mantimento são iguais a esses. Ele tem a tampa hermética, então eu já tinha esse vidro caneladinho aqui em casa. Eu não tinha o vidro maior, que é esse daí. Mas como eu fui passear sábado no shopping e eu adoro visitar essas lojas de casa, quando eu entrei na Camicado, eu dei de cara com esse vidro e ele estava num precinho maravilhoso, R$ 35. Então eu falei, vai ser você mesmo. Eu já tinha essas outras peças aqui em casa, então eu já gravei na minha mente o que eu tinha que fazer. Eu vou pegar essas peças, colar uma na outra e depois eu vou colar no vidro. Só que no momento que eu estava fazendo isso, eu não prestei bastante atenção e eu terminei colando a peça de forma errada. Era para eu ter deixado a peça maior para servir de base, mas eu terminei colando a parte da peça maior no vidro. Mas rapidamente eu tive uma outra ideia e a nossa peça funcionou perfeitamente. Essa é a parte que deveria ter ficado lá na base, porque ela é maior. Então, funcionaria como se fosse o pé da nossa bombonière. Mas, para tudo tem jeito, né? Então, depois que eu cometi esse erro, aí já estava colado. Não tinha como voltar atrás. Eu poderia ter até quebrado o pote se eu tentasse puxar. Então, eu lembrei que eu tinha esse pratinho aí. Ele é a base de uma mantegueirazinha decorativa que eu tenho aqui em casa. Mas como eu tenho outra, então eu resolvi usar esse pratinho aí para corrigir aí o erro da minha bombonière e deixar ela com uma base mais firme, né? Porque ficou estranho e ela poderia até tombar conforme a gente fosse colocando as coisas dentro do pote, né? Então eu achei que a ideia veio bem a calhar, deu super certo e me salvou. Me diz aí se essa não foi uma boa ideia. Eu achei que ficou ótimo. Nem parece que é uma colagem, né, gente? Parece que ela veio da loja assim. Eu adorei. Achei que ficou perfeita. Depois que o nosso vasinho secou, quando a gente fez a aplicação do branco, agora a gente vai fazer a aplicação do betume. Quando eu fiz a aplicação do betume, eu fiz com a mão muito leve, gente. Tem que ser mão de peninha, porque vocês viram que o branco, ele deu uma manchadinha. Mas não tem problema, porque a gente viria com outras cores por cima. Mas o betume, como é uma cor mais escura, então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, mão de peninha e vai dando batidinhas bem de leve. As partes do nosso projeto estão chegando ao final. O vasinho é um dos últimos itens aí que a gente tem para fazer. Já fizemos a bandeja, já fizemos a bombonière e estamos finalizando o vasinho. Para essa inspiração, eu fiz algumas coisas a mais, mas essa inspiração também eu tive que comprar algumas coisas. Por exemplo, esse pote para fazer a bombonière, eu não tinha. E eu não tinha também a garrafa de café branca, porque a minha é um verdinho menta. Então, eu comprei a garrafinha branca, até porque a minha já estava velhinha e eu precisava comprar uma nova. Então, aproveitei e comprei uma meio parecida com a do nosso projeto. Mas para provar que dá para fazer esse projeto com o que a gente tem em casa, eu também montei uma opção com a minha garrafa. Vocês vão ver no final. Ficou bem legal também. I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven,
beautiful, wonderful you. The clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune. For no other song could be worthy of beautiful, wonderful you. Now who could have thought this could happen? Who would have ever believed? Could it be true that someone like you could fall for somebody like me? I'll swing along happy as ever, no longer lonely or blue, for I have been kissed by an angel, beautiful, wonderful you. Now who could have thought this could happen? Who would have ever believed? Could it be true that someone like you could fall for somebody like me? Now I'll swing along happy as ever, no longer lonely or blue, for I have been kissed by an angel, beautiful, wonderful, marvelous, lovable, beautiful, wonderful you. I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you. The clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune, for no other song could be worthy of beautiful, wonderful you. Now who could have thought this could happen? Who would have ever believed? Could it be true that someone like you could fall for somebody like me? I'll swing along happy as ever, no longer lonely or blue, for I have been kissed by an angel, beautiful, wonderful you. Now who could have thought this could happen?